Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, todos os que estão conosco nessa jornada. Hoje nós estamos no capítulo 20, nosso 21º dia, e o título Como ser realmente ouvido, se nós queremos desenvolver os nossos relacionamentos. Nós já vimos que a base é o relacionamento com Deus, que é o que nós estamos desenvolvendo a cada madrugada nesta jornada. E para desenvolver o relacionamento com o próximo, nós estamos estudando cada manhã um tema diferente. E hoje, como ser realmente ouvido. Nós já vimos que as regras da comunicação, elas passam então pela confiança, pelo cuidado do coração, pela sinceridade. E agora nós vamos ver mais outros aspectos da boa comunicação que Jesus ele usava, tá? E esses três aspectos são: Jesus então ele tocava as pessoas, ele tinha um toque de carinho ao falar com as pessoas. O Senhor Jesus ele fazia a pergunta certa, tá? E por último, o terceiro ponto, ele pintava um quadro com as palavras, de maneira que todos entendiam. Então, olha, vamos começar pelo primeiro ponto. Jesus, ele tocava as pessoas que ele curava. Você já havia percebido isso? Já tinha notado isso ao estudar a palavra de Deus? Lucas 4,40, na Bíblia Viva, nos diz assim, olha, quando o sol se pôs naquela tarde, toda pessoa que tivesse algum doente em casa o levava a Jesus e o toque das suas mãos curava a todos. Então o Senhor Jesus, ele não tinha nojo das pessoas. Ele tocava todos aqueles que ele curava, tá? Muito bem. Quando o Senhor Jesus ele percebeu, havia alguém diante dele, com o rosto em terra, e suplicou: Senhor, se tão somente quiser, o Senhor pode limpar-me de qualquer vestígio da minha doença. Jesus estendeu a mão, tocou o homem e disse: Claro que eu quero, seja curado. E a lepra o deixou no mesmo instante. Lucas 5, versículo 12 e 13 da Bíblia Viva. Então vejam, meus queridos, aquele homem, então, ele se aproximou com fé de Jesus e ele fez uma declaração: Senhor, se queres, podes purificar-me. E o Senhor atendeu imediatamente, o Senhor ele responde na hora. E o Senhor disse, então, claro que eu quero. E tocou o homem e disse, fica limpo. E o homem imediatamente ficou curado. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Agora, por que Jesus os tocava? Será que era o toque que curava as pessoas? Tá? Será que se Jesus não tocasse na pessoa, ela não seria curada? Olha, lá em Mateus 8, de 5 a 13, nos fala que Jesus curou o servo de um homem que estava a quilômetros de distância. Então nós podemos entender que não era o toque que curava. O Senhor ele tinha poder para curar de qualquer forma, mas ele preferia tocar, era uma opção. Ele decidia tocar as pessoas. Quando nós tocamos alguém, nós estamos transmitindo a seguinte mensagem: estamos juntos nisso. Nunca devemos subestimar o poder do toque humano. Aqui o autor da jornada, ele menciona aqui um livro chamado Igreja com Propósito. E nesse livro, ele diz que há alguns relatos do poder do toque. Muitas pessoas nesse livro já testemunharam que o único contato físico que experimentaram era um abraço na recepção da igreja. Queridos, então veja o poder que há no toque, o poder que há no abraço. Muitas vezes nós, ao abraçarmos as pessoas, nós estamos trazendo um conforto que nós nem imaginamos.
Eu conheci um irmão que ele me disse que tem o dom do abraço, e eu já recebi vários abraços desse irmão, abraços calorosos, e faz muito bem, realmente é maravilhoso, tá? Aqui traz o testemunho de uma pessoa que recebeu o abraço do pastor, e ela ficou tão agradecida que ela escreveu um bilhete. Depois você lê o material lá, que você vai conhecer todos os exemplos que ele cita aqui. Tem um outro que só pelo fato de ser abraçado no ombro, do pastor ter colocado a mão no ombro dele, ele já sentiu confortado. E esse homem tinha sido abandonado pela esposa. Então veja, irmãos, nós não sabemos o que passa por trás de um sorriso. O que passa a pessoa que está ali na igreja. Talvez ele está sentado ali, bonitinho, alinhadinho, mas por trás daquele sorriso pode esconder uma carência muito grande, e um abraço faz, um contato físico faz toda a diferença, tá bom? É claro que a gente está falando aqui de algo respeitoso, está falando aqui de algo carinhoso, algo que realmente brote do fundo do coração. Nós não estamos falando de abraço sensual, tá? É lógico que não, né? Nós estamos numa jornada espiritual, tá? Então, meus queridos, nós precisamos desenvolver esse hábito, tá? Desenvolver esse hábito. Jesus tinha o toque certo, porque ele realmente se importava com todas as pessoas que ele se encontrava, tá bom? Então fica aí a primeira dica. A segunda dica: Jesus fazia perguntas desafiadoras. Então, se você quer ter uma boa comunicação, faça perguntas desafiadoras. Lá em Marcos 8:29, por exemplo, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta importante. Pedro fez uma revelação é, é, maior, uma revelação muito grande. Ele disse assim: Olha, tu és o Cristo. Lá em Mateus 10:51, o Senhor então perguntou para aquele homem: O que você quer que eu lhe faça? Mestre, que eu veja, respondeu Bartimeu. Então veja, a pergunta oportuna, a pergunta que alcança o coração. Tá? Depois que o Senhor ressuscitou, ele fez uma pergunta que mudou a vida de Pedro. Tá? Ele disse assim, está lá em João 21:15. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro então respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Então, meus queridos, quando Jesus fez a pergunta certa, ele abriu a mente de Pedro, que estava fechada de vergonha por ele ter negado ao Senhor Jesus. Tá? Quando nós não fazemos a pergunta certa e não conseguimos a atenção das pessoas, geralmente a gente aumenta o volume da voz. Tá? Isso daí não é tão eficaz quanto a pergunta certa, porque você aumenta o volume, você impacta. Só que se você faz a pergunta certa, a pessoa guarda aquilo no fundo da sua alma para reflexão. Ele fica refletindo naquilo, né, por vários momentos, tá bom? E para terminar, Jesus ele usava figuras para transmitir verdades novas, ou seja, ele ilustrava. Tá? Às vezes a pessoa não está conseguindo entender alguma coisa, e quando você então ilustra, tá? Aí os horizontes da pessoa se abrem e a pessoa consegue entender. Então isso é muito importante para a comunicação. Jesus ele usou duas figuras de linguagem no início do Evangelho de João. A primeira foi com Nicodemos, quando Nicodemos procurou ao Senhor Jesus porque ele era um líder respeitado, ele foi à noite porque ele tinha medo da reputação, medo da repercussão que teria ele, um líder religioso respeitado, ir procurar o mestre, né, que eles rejeitavam. Então ele foi à noite e ele conversou com Jesus. E o Senhor Jesus usou uma linguagem figurativa e disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E então, olha, Jesus usou uma figura ali, a figura do nascimento. Né? Jesus poderia ter dito para Nicodemos: olha, você precisa mudar os seus conceitos, você precisa mudar sua maneira de pensar. Mas o Senhor preferiu usar uma figura de linguagem e ele disse: olha, você precisa nascer de novo. Tá? Queridos, e teve também o encontro dele com uma mulher
Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, uma mulher samaritana, uma mulher que estava num poço, tirando água ao meio-dia. E ali então o Senhor Jesus, ele, para alcançar o entendimento daquela pessoa, para que a comunicação fosse eficaz, o Senhor Jesus então ele usou a figura de uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele diz assim para a mulher, João 4,10: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então veja, o Senhor Jesus, então, ele usou a figura de uma fonte a jorrar, a fonte de água viva, e aquilo chamou realmente o interesse daquela mulher. E Jesus, ele continuou o seu ministério pregando o evangelho e usando muitas figuras de linguagem. Por exemplo, lá em Lucas 15, ele fala de uma ovelha perdida que foi encontrada pelo pastor, fala de uma moeda perdida, ou dracma, né, como preferir. Ele fala do filho, né, filho pródigo. Então veja, foram histórias, ilustrações que alcançaram a mente, o entendimento das pessoas. Né? Lá em Mateus 13, por exemplo, ele fala da semente plantada, ele fala do joio no campo de trigo, ele fala do fermento na massa. Né? Então, nessas repetidas figuras, o Senhor nos mostrou o coração de Deus. Tá? Então, nós precisamos usar esses três artifícios, né? Essas três ferramentas aí para nós alcançarmos uma boa comunicação. É lógico que tudo exige esforço, exige trabalho, né? Mas a recompensa ela é maravilhosa. Tá? Usando esses meios, você pode alcançar muito mais pessoas para um relacionamento saudável, para o evangelho, tá bom? Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que nós possamos sempre desenvolver a confiança, né? Desenvolvermos a sinceridade, tá? O respeito e também, né, essas três últimas ferramentas aí. Tocar as pessoas, né? Podermos também usar figuras de linguagem, tá? E sabermos fazer a pergunta certa. Que Deus te ajude, Deus te abençoe e que você continue firme nesse propósito de ter intimidade com Deus e, por meio dessa intimidade, ter bons relacionamentos e salvar pessoas por meio dos seus relacionamentos. E à medida que nós salvamos as pessoas, nós vamos salvando a nós mesmos. Tá? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Estamos gratos a Ti pelo dom da vida, estamos gratos a Ti porque um dia a Tua mensagem nos alcançou. Nos ajude, bom Deus, a aprendermos cada dia mais os princípios de relacionamento de Jesus e que possamos aplicar isso no nosso relacionamento com o próximo, para que nós possamos nos comunicar de maneira eficaz com as pessoas, alcançando os seus corações, para que eles aceitem o teu evangelho e a tua verdade, para que possam viver felizes, possam viver com uma esperança. Cuida de cada um de nós, abençoe o nosso grupo, Senhor, de oração, nosso grupo de jornada, e nos abençoe para que possamos seguir firmes até o último dia. Nós te agradecemos por tudo, pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, tá? Sintam-se tocados hoje, abraçados, tá bom? E tenham um bom dia na presença do Senhor. Amanhã estaremos juntos novamente, com toda certeza, para a honra e glória do nosso Deus. Valeu!